Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre vasculites. Basicamente, aquelas que têm relação com um pouquinho, pode fazer um diagnóstico diferencial com febre reumática, e um pouquinho sobre o tema atual, que é Covid também, né? Eu sou Ana Cristina, eu sou médica assistente da Unidade Clínica de Cardiologia Pediátrica e Cardiopatias Congênitas do Adulto, lá do INCOR, do Hospital das Clínicas. Então, nós vamos começar falando um pouquinho de arterite. E aí, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever, mandar uma mensagem, que depois a gente responde no final, ok? A arterite de Takayasu é uma vasculite sistêmica primária, crônica, e ela está classificada entre as vasculites granulomatosas. E geralmente ela comete vasos de grande calibre. Normalmente, de 60% a 90%, o acometimento maior é da aorta torácica e abdominal, bem como seus ramos principais. Mas a gente pode também ter acometimento das artérias renais, das subclávias, das carótidas, inclusive das artérias pulmonares, levando a estenoses segmentares, com oclusão, trombose e muitas vezes dilatação e aneurismas que vocês vão ver mais tarde. O Takayasu é a terceira vasculite primária da infância. A primeira em frequência é a vasculite por IgA, que antigamente a gente chamava de púrpura de Enoch-Schönlein. E depois vem a doença de Kawasaki, que nós vamos ver também a seguir. E a arterite de Takayasu é uma causa importante de hipertensão renovascular na faixa etária pediátrica. A patogênese é muito pouco conhecida. Parece que ela tem relação com uma desregulação da imunidade inata e adaptativa frente a um agente infeccioso desencadeante em indivíduos geneticamente suscetíveis, né? O germe mais frequente com relação a uma resposta que poderia dar levando uma arterite de Takayasu é a tuberculose, o Mycobacterium tuberculosis, né? E a gente pode ter também associação com algumas vacinas, como contra influenza, hepatite B, mas sempre em indivíduos geneticamente suscetíveis, né? O Clemente, num estudo brasileiro, multicêntrico, retrospectivo de 71 crianças com arterite de Takayasu, ele viu que o PPD era fortemente reator em 41% dos pacientes. Tem um outro estudo também, brasileiro, que você vê 90% de uma evidência com uma relação direta de arterite de Takayasu com uma infecção de tuberculose em crianças e adolescentes. Essa arterite, ela acomete qualquer etnia, qualquer faixa etária, tendo uma predominância nos asiáticos naqueles pacientes do sexo feminino. Normalmente, a idade de início de diagnóstico é ao redor de 12 anos, variando de 10 a 16 anos, tá certo? E num estudo que foi feito, 50% dos doentes manifestaram o início da doença antes dos 10 anos. Então, a gente às vezes tem crianças com menor do que 10 anos, já com uma manifestação de arterite de Takayasu. E, gente, e só faz o diagnóstico quem pensa. Quem não pensa nesse diagnóstico, às vezes passa batido. O quadro clínico é dividido em uma fase aguda, fase 1, que ela é mais inflamatória, pode dar quadro sistêmico, tá certo? E uma vasculite que acomete todas as camadas do vaso, da artéria. Em 50% dos pacientes tem uma duração de 3 a 4 semanas, e os sinais e sintomas inflamatórios são totalmente inespecíficos. Já a fase 2, ela é mais definida, ela é uma fase isquêmica oclusiva, na qual a gente já vê que aquela reação imunitária, aquela reação inflamatória, já dá lugar a um tecido elástico, que é substituído por fibrose, e você tem espessamento de todas as camadas da artéria, do vaso. E você pode ter comprometimento do lúmen, e levando a grandes estenoses também. Na evolução, eu também posso ter essa formação aneurismática, né? E é uma resposta anormal ao estresse mural, em decorrência desse processo inflamatório, e ele pode ser exacerbado quando você tem um aumento muito grande, uma sobrecarga volumétrica muito grande nesse vaso. A fase 1, como eu já falei, ela é bem geral, né? Pode ter febre, fraqueza,
artralgias e artrites, e aí você pode confundir com algumas doenças reumatológicas, dentre elas a febre reumática. Pode ter mialgias, náuseas, vômitos, sudorese noturna, palidez, emagrecimento, tosse, hemoptise, que é escarros de sangue, uma cefaleia, dor de cabeça, uma frequência cardíaca aumentada, sensação de palpitação, dispneia, né, ou falta de ar, alguns sinais de pericardite, como dor torácica, eritemas diversos, né, que podem fazer nos confundir com outras doenças reumatológicas, como eritema nodoso ou polimorfo, dor torácica, fazendo também quadro junto à pericardite, dor abdominal, a perda de peso, sendo que 10% dos pacientes não sentem nada, não tem nada, são totalmente assintomáticos, né? Então, nessa fase 1, eu tenho que lembrar das doenças reumatológicas, doenças infecciosas e também neoplásicas, por conta do emagrecimento, né? Náuseas, vômitos, ok? Já a fase 2, que é a fase mais crônica, a apresentação dela depende muito da localização e da extensão das lesões arteriais, que podem ser oclusivas. E quando eu tenho uma lesão oclusiva que é muito rápida, oclui muito rapidamente, eu não tenho uma circulação colateral exuberante. Então, quanto mais lenta a oclusão desse vaso, maior é a circulação colateral que se vai desenvolvendo, né? Então, a apresentação também depende da velocidade da progressão da doença da arterite. Nos exames físicos, pulsos arteriais precisam ser sempre bem examinados, podem estar ausentes ou diminuídos, podem ser assimétricos. Aferir a pressão arterial, nessa fase, 80% dos pacientes já apresentam uma hipertensão arterial sistêmica. Pode ter claudicação, então o paciente, a criança pode andar mancando, ou pode ter dor abdominal também claudicante. No exame físico, sopros cardíacos ou arteriais podem aparecer. Falta de ar, então, uma dispneia, uma dor no peito, precordialgia e as palpitações. Sinais e sintomas de insuficiência cardíaca também podem acontecer. E também você pode ter manifestações neurológicas. Às vezes uma cefaleia intensa, primeira manifestação pode ser convulsão, pode ser uma síncope, né, um desmaio, distúrbios visuais, alterações cognitivas, tontura e até manifestação de acidente vascular cerebral. O Takayasu, lembrando, é um médico japonês que descobriu essa doença avaliando, ele era oftalmologista, né, então os distúrbios visuais decorrentes das alterações arteriais, né, na retina. 25% dos pacientes diagnosticados nessa fase já podem ter lesões vasculares irreversíveis. Ainda na fase 2, por conta dessa arterite, da oclusão, dessas tromboses, dessas artérias, eu posso ter também um envolvimento renal, levando a proteinúria, hematúria microscópica, então sangramento que eu só vou ver no exame de urina, e quando eu tenho um comprometimento maior do rim, uma redução da taxa de filtração glomerular. Eu tinha falado da dor abdominal, né? Isso é devido à isquemia mesentérica. É aquela claudicação que eu falei abdominal. Então, são dores abdominais tipo anginosa, e elas podem ser decorrentes da oclusão dos vasos mesentéricos. Então, eu posso ter uma vasculite retiniana, levando até a atrofia do nervo óptico, um mivedo reticular no corpo, aparecimento de púrpura ou eritema nodoso e uma linfadenopatia, né? Lembrar sempre, então, a associação com tuberculose, então, perguntar se teve algum contato, alguma coisa, mas eu posso também ter associação da arterite de Takayasu com a arterite idiopática juvenil, com a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, pioderma gangrenoso, eritema nodoso e várias outras doenças, tá bom? Inclusive o diabetes mellitus. Para fazer o diagnóstico, é muito importante uma anamnese minuciosa. Conversar muito com a criança, com o adolescente, conversar com os responsáveis, né? Fazer uma história muito, muito completa. Após essa anamnese minuciosa, que já nos dirige mais ou menos para a nossa propedêutica, mas mesmo assim o exame físico ele tem que ser completo.
principalmente com a aferição da pressão arterial nos 4 membros, braços e pernas, sempre com manguito adequado para o calibre dos membros, além de uma palpação comparativa dos pulsos periféricos. Já aí, a gente já tem mais ou menos, se eu tenho uma simetria de pulsos, uma simetria na pressão arterial, eu já sou obrigada a pensar em arterite, tá? Existem critérios para classificação feita pela American Heart Association e pela European League Against Rheumatism e Pediatric Rheumatology European Society. Eles são guias para o diagnóstico. Então, a gente pode ler e eles falam dos critérios e sempre lembrar do quadro clínico da fase aguda e da fase crônica para a gente fazer o diagnóstico diferencial com outras vasculites. Esse aqui é a tabela da American Heart, então o critério obrigatório, uma angiografia convencional ou uma tomografia computadorizada ou ressonância da aorta, dos ramos principais das artérias pulmonares, que podem mostrar aneurisma ou dilatação, estenose, oclusão, espessamento da parede do vaso, e descartando outras possibilidades. E tem os critérios adicionais que a gente pode ver: a diminuição de pulsos ou claudicação, diferença de pressão arterial nos membros, aparecimento de sopros cardíacos ou arteriais, a hipertensão arterial sistêmica e reagentes também de fase aguda, né, o VHS, o PCR. Então, eu já falei do VHS, PCR como critérios. Então, 40% a 70% dos pacientes clinicamente com uma arterite ativa apresentam elevação do VHS e do PCR. Mas também naqueles pacientes que clinicamente estão inativos, eu tenho um aumento de 40%. Quer dizer que eu tenho uma atividade inflamatória que clinicamente eu não percebo, então eu tenho que fazer uma busca ativa. O hemograma é um outro exame que também pode nos ajudar ou atrapalhar, porque ele também pode ser muito frequente em outras doenças reumatológicas, como a anemia normocítica normocrômica, uma leucocitose neutrofílica e trombocitose, um aumento de plaquetas. Dependendo do grau do acometimento e de que artérias são comprometidas, a radiografia de tórax, o eletrocardiograma e o ecocardiograma nos auxiliam muito a avaliar a gravidade do acometimento arterial nesses pacientes. Fundo de olho, porque você tem uma arterite também retiniana, alteração renal, então pesquisa de microalbuminúria, e o ultrassom nos ajuda, o ultrassom vascular, com Doppler das artérias carótidas e do sistema vértebro-basilar, que também pode estar comprometido. E fazendo parte importante dos exames diagnósticos, a angiotomografia, a angiorressonância e o PET-scan, uma arteriografia da aorta, que é o padrão ouro para fazer o diagnóstico de um comprometimento da arterite de Takayasu. Então, isso aqui é uma radiografia de tórax de um paciente que tinha uma obstrução na artéria aorta e que acabou levando uma hipertensão arterial sistêmica e, por conta disso, uma miocardiopatia dilatada com disfunção, então, um aumento da área cardíaca por conta disso, fazendo um diagnóstico diferencial também com cardiomiopatia dilatada. Então, a área cardíaca muito aumentada, a gente precisa desconfiar que eu posso ter uma disfunção, um comprometimento do ventrículo esquerdo primário, ou se secundário a alguma arterite. Essa daqui é um exemplo de uma angiorressonância, aqui o coração, o ventrículo esquerdo, essa daqui é a aorta, e ela vem vindo, de repente ela fila aqui na transição onde passa o diafragma. Então, eu tenho um afilamento, e essa aqui é uma outra incidência, em que eu vejo a artéria aorta torácica e abdominal, e tá faltando aqui, tem uma linhazinha muito tênue. Então, aqui eu tive o acometimento da arterite de Takayasu, levando a uma hipertensão amontante, né? Então, nos braços tinha uma hipertensão arterial, e nas pernas eu tinha uma hipotensão arterial. Essa aqui é uma angiorressonância que quem vê fala, não estou entendendo nada. Essa daqui, que eu estou com a seta, é a artéria aorta.
e ela continua aqui. Isso aqui são alças intestinais. Mas olha só a artéria aorta, como ela está totalmente deformada. Eu tenho aqui uma dilatação aneurismática dessa aorta tóraco-abdominal. E essa é a arteriografia dessa angiorressonância, é a mesma paciente. Olha, gente, isso aqui é a aorta, tá? Olha só como eu tenho dilatações saculares, desde a aorta torácica descendente até a aorta abdominal, certo? Então, aqui é essa imagem, tá? E aqui a aorta continuando para dar as artérias ilíacas. E essa aqui é a aorta inicial, que também já tem uma dilatação. E aqui a dilatação aneurismática. Esse aqui é um outro pacientinho que a gente fez uma arteriografia, em que aqui a artéria aorta descendente torácica, na transição tóraco-abdominal, eu tive um estreitamento decorrente dessa arterite de Takayasu, que aqui vocês estão vendo aqui para baixo, ela está normal, mas aqui eu já tenho uma dilatação e com uma alteração também já na parede dessa artéria, nenhum vaso mesentérico comprometido, mas eu poderia ter, tá bom? O tratamento basicamente é isso. Quando eu tenho uma hipertensão arterial, eu posso tratar com hipotensores. Se essa hipertensão arterial já está levando a uma insuficiência cardíaca, eu utilizo tratamento anticongestivos ou tratamentos para insuficiência cardíaca, né? E se eu tenho aquela dilatação sacular com formação de trombos, eu posso utilizar também antiplaquetários, como a ácido acetil salicílico ou clopidogrel. Bom, quando eu tenho atividade, eu posso também tratar, e eu devo tratar com corticoide, ou metotrexate, ciclofosfamida ou micofenolato de mofetila. Isso tudo imunossupressores para a gente tentar deter a atividade inflamatória. Quanto mais atividade inflamatória, mais comprometimento vascular eu vou ter nesse paciente, e pior vai ser, com a presença de estenoses, tromboses, dilatações com aneurismas, que inclusive podem se romper, tá? Quando eu tenho uma refratariedade no tratamento da atividade inflamatória, com corticoide ou os imunossupressores, existe a possibilidade de utilizar também as medicações biológicas, como aqueles anti-TNF-alfa, anti-interleucina 6 e o anti-CD20, tá certo? Quando eu tenho uma atividade contida, mas eu tenho que intervir, porque essa arteriopatia está dando consequências para esse paciente, então eu posso lançar mão de intervenções endovasculares com colocação de stent para tentar dilatar essa artéria e tentar manter um vaso pérvio, ou muitas vezes eu preciso lançar mão de uma derivação aorto-aorto, ou uma anastomose aórtica término-terminal, ou se eu tenho comprometimento de outros vasos, não só lançar mão do stent, mas muitas vezes eu preciso fazer uma revascularização, como no caso da artéria renal. Nessa arterite de Takayasu, as reabsorções e exacerbações são muito frequentes, então elas precisam sempre ser muito controladas. A pesquisa ativa de atividade inflamatória, ela deve ser feita mesmo que clinicamente não parece ter atividade inflamatória, mas precisamos sempre fazer a busca ativa, porque o comprometimento de novos sítios vasculares acontece em 40% desses pacientes, tá? E a taxa de remissão sustentada em 5 anos, quer dizer, eu tratando e contendo essa atividade inflamatória, apenas 30% tem uma taxa de remissão, mesmo usando uma imunossupressão bem agressiva e precoce, tá? E desses pacientes com arterite de Takayasu, 80% ainda necessitam de uma imunossupressão prolongada por conta dessas recidivas frequentes e que podem levar a cometimentos
muito importante de novos sítios vasculares. Existem fatores determinantes desses eventos, né? As complicações, rehospitalizações. Quais são elas? Uma criança menor de 5 anos ao diagnóstico, um índice de massa corpórea menor do que 18,5, quando eu já tenho um envolvimento da aorta ascendente, quando eu tenho a proteína C reativa, então um exame de atividade inflamatória mais elevada, eu posso ter também acometimento de coronárias, quando eu tenho sinais de sintomas de insuficiência cardíaca ou de acidente vascular cerebral. Tudo isso pode levar a um prognóstico muito reservado, e os danos cumulativos, eles podem ser muito significativos e levar a uma maior morbimortalidade desses pacientes. Então, eu tenho uma mortalidade de 3 a 27%, dependendo da casuística que eu estou vendo. E o óbito ocorre por quê? Então, lembra aquela dilatação saccular? Eu posso dissecar essa aorta, romper essa aorta, então eu posso ter sangramentos enormes e o paciente morre mesmo. Miocardiopatia, então uma hipertensão refratária, eu não consigo tratar, não consigo melhorar, e cada vez mais eu tenho oclusão dos vasos arteriais das renais, ou mesmo da aorta, levando então uma disfunção ventricular esquerda, então uma miocardiopatia, insuficiência cardíaca, cada vez mais refratária. Se eu tiver acometimento das coronárias, eu posso levar também um infarto do miocárdio. Acometimento da artéria renal, que eu não consigo tratar, uma insuficiência renal, importante. E as infecções podem ocorrer. Por quê? Porque eu tenho que usar corticoides e mesmo imunossupressores, então eu deprimo muito a imunidade desse paciente, então eles ficam muito suscetíveis a infecções e podem falecer por conta dessas infecções. Então, a arterite Takayama é uma doença muito grave e que a gente precisa reconhecer, e só consegue reconhecer quem sempre pensa nisso. Então, tem uma assimetria de pulsos, assimetria de pressão arterial nos membros, ou uma hipertensão arterial persistente, eu tenho que pensar em arterite de Takayama. A próxima arterite é a doença de Kawasaki. Ela também é uma vasculite sistêmica, aguda, autolimitada, só que um pouquinho diferente da arterite de Takayama, que acomete grandes vasos. A doença de Kawasaki acomete pequenos vasos e de médio calibre. Ela também pode cursar com uma febre alta prolongada no início, e o nosso grande problema da doença de Kawasaki é o risco de anormalidades coronarianas em pelo menos 1/4 dos pacientes não tratados. E mesmo aqueles tratados, eu tenho uma incidência de alterações coronarianas em 4%. Da mesma forma que o Takayama, a patogênese na doença de Kawasaki, ela não é totalmente elucidada. E da mesma forma, eu tenho uma desregulação imunológica, secundária ao agente desencadeante infeccioso, o qual eu não sei ainda, em indivíduos geneticamente suscetíveis. E ela também é uma das primeiras causas de cardiopatia adquirida em criança nos países desenvolvidos, em cerca de 5% das síndromes coronarianas em adultos. Nos países menos desenvolvidos, a nossa febre reumática ganha como principal causa de cardiopatia adquirida. Normalmente, o Kawasaki acomete os pacientes até 5 anos de idade em 85% dos casos, sendo que o pico é de 9 a 11 meses de idade. Tem um discreto predomínio masculino, diferente do Takayama, que é mais feminino, e normalmente é raro em escolares e adolescentes, então até pré-escolar eu tenho uma incidência mais alta. A etnia que está mais relacionada com Kawasaki somos nós, né, asiáticos, japoneses, chineses, coreanos, sendo que nós temos uma incidência de 5 a 10 vezes mais do que qualquer outra etnia. E a incidência sazonal, ela tem um predomínio durante o inverno e primavera, provavelmente secundários a algum quadro infeccioso, viral, pode ser, né? E ela também tem 3 fases. A fase aguda,
uma subaguda e a fase de convalescença. Na fase aguda, eu tenho uma febre alta persistente e normalmente ela acaba durando mais do que 5 dias. As provas de atividade inflamatória, como o VHS, o PCR, costumam estar bem elevadas. E eu posso também ter leucocitose com neutrofilia e várias outras manifestações clínicas que eu vou enumerar. Manifestação clínica 1, na cavidade oral. 90% dos pacientes que têm doença de Kawasaki apresentam ou um ressecamento, fissuras, hiperemia labial ou da orofaringe, com proeminência das papilas linguais. A língua fica parecendo um moranguinho, tá? Mas não temos aftas, nem úlceras, nem exudato. Então, essa língua em morango, ela é muito característica. Sem contar a hiperemia dos lábios do paciente. A hiperemia conjuntival bilateral. Então, 85% dos pacientes têm. Então, língua em morango, o lábio vermelhinho e uma conjuntivite bilateral. Ela não é purulenta, não é dolorosa, tá certo? E ela polpa ao redor da íris. E ela pode se prolongar por até um mês. Então, do começo do quadro até 30 dias, eu posso ter essa uveíte anterior, levando um prolongamento desse quadro. Eu posso ter aumento dos gânglios cervicais, de preferência unilateral, e eles são muito grandes, eles atingem até 1,5 cm de diâmetro. Outra alteração que eu posso ter em 70% dos pacientes é a alteração de extremidades. Então, começa assim, com uma intensa hiperemia palmar ou plantar, um edema também de mãos e pés, tá certo? E que na sua evolução, eu acabo tendo descamações lamelares, tá vendo? Das mãos e dos pés, por conta dessa inflamação que eu tenho nas extremidades. Outra característica é o exantema polimórfico. Eu tenho um exantema, normalmente é maculopapular, em 80% a 90% dos pacientes. Não existem vesículas, né? E normalmente ela cursa junto com aquele febrão que a criança tem, tá? Eu posso ter em face, mas eu tenho um predomínio tanto em tronco quanto em períneo. Então, eu tenho lesões, muitas vezes lembra até um sarampo. Eu sei que vocês são mais jovens, nunca viram um sarampão, mas assim, às vezes fazia diagnóstico diferencial, né? Então, tamanho exantema polimórfico que tem esses pacientes, tá bom? Outras alterações ainda na fase aguda são as artralgias que podem ocorrer, mas também artrites. Podem estar presentes nas 3 fases, na fase aguda, subaguda e também na de convalescença. E normalmente elas são de pequenas articulações na fase aguda ou oligoartrites de grandes articulações na fase mais subaguda. Posso ter manifestações gastrointestinais, mas são bem mais raras, né? Diferentemente da Takayasu, que pode ter um pouquinho mais constante. E é raro, mas pode levar a insuficiência hepática, uma colestase, pancreatite e alteração com edema também de vesícula biliar. Pode acometer o sistema urinário, levando uma uretrite com proteinúria e uma piúria estéril, quer dizer, eu tenho muitos leucócitos, mas nenhuma bactéria. E no sistema nervoso, eu posso ter uma meningite asséptica, que a manifestação clínica normalmente é uma irritabilidade grande da criança, mas pode vir também com convulsão, uma ataxia, acometimento de pares cranianos, alteração neurosensorial, então uma hipoacusia, tá certo? E mais raros, a secreção inapropriada de hormônio antidiurético. A parte cardiovascular é a parte que mais dá medo na gente, né? Na fase aguda, então, ela costuma dar uma pancardite, igual a febre reumática, acomete endocárdio, miocárdio e pericárdio, tá bom? Você pode, então, cursar com esses derrames pericárdicos, arritmias,
acometimentos da válvula mitral e ou aórtica e sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. E é justamente essa parte cardiovascular, principalmente quando eu tenho envolvimento das artérias coronarianas, que eu tenho uma sequela mais importante da doença de Kawasaki. Então, eu posso cursar com aneurismas de artérias coronarianas, com estenoses das artérias coronarianas, com risco aumentado, então, da isquemia miocárdica, podendo levar a infarto, com isso, uma insuficiência cardíaca, e muitas vezes, por conta de arritmias, a morte súbita. Então, as complicações a longo prazo são as alterações coronarianas da parte cardiovascular, levando a uma doença isquêmica do coração em crianças. A fase subaguda, ela leva de 7 a 10 dias de febre, e é nessa fase que inicia aquela descamação que eu falei para vocês e que mostrei no slide, né? Você tem ectasias, quer dizer, aumento, né, inclusive com aneurismas das coronárias, e uma trombocitose, então, aumento muito grande de plaquetas, que também pode levar, então, a oclusões desses vasos coronarianos, tá? Mas eu também posso ter acometimento de outros vasos de médio calibre, como artéria celíaca, mesentérica, artéria renal, femoral, ilíaca, braquial, axilar, ok? E também aqui pode acontecer a mesma coisa que nas coronárias, trombose, e nas coronárias levando a um infarto agudo do miocárdio, e quando eu tenho acometimento dos vasos mesentéricos, então, eu tenho infartamento também dessa parte mesentérica. Na fase de convalescença, como o nome diz, eu tenho já uma normalização dos exames de atividade inflamatória, né? Do VHS, do PCR, aquela trombocitose, a plaquetose, ela já diminuindo a contagem de plaquetas, ficando quase normal. E, normalmente, quando eu tenho aneurismas, eu tenho uma certa regressão. Grandes aneurismas, eu não tenho regressão total, nem a volta à normalidade desse paciente, tá? Esse quadro todo, ele é muito exuberante, mas, às vezes, eu tenho algumas alterações coronarianas com alguns sintomas mais frustos, como infecção de vias aéreas superiores, sintomas gastrointestinais. Isso tudo não afasta a possibilidade de Kawasaki. Então, lembrando sempre, só faz diagnóstico também de Kawasaki quem lembra, quem pensa em Kawasaki, senão a gente não vai atrás. Então, existem também, da mesma forma que tinha para o Takayasu, a American Heart Association, junto com a European League, critérios para a gente fazer o diagnóstico da doença de Kawasaki. O critério mandatório é esse: febre persistente pelo menos 5 dias, com 4 dos seguintes diagnósticos. Então, aquela alteração da cavidade oral dos lábios, a hiperemia, a alteração das extremidades, o exantema e a linfadenopatia cervical, tá? Então, não preciso ter todos eles, mas pelo menos 4. Os critérios são bem clínicos de exame, né? Mas nem todos eles estão presentes. Então, é muito importante a gente fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, e às vezes, nem sempre chegam na fase aguda, às vezes chegam na fase de subaguda ou de convalescença. Então, se os pais conseguirem fotografar, filmar, agora com os celulares do jeito que estamos, isso é mais fácil, né? 20 a 30% dos pacientes com Kawasaki, eles não preenchem todos os critérios diagnósticos. A gente chama de forma incompleta ou atípica da doença de Kawasaki. Existem várias doenças que tem que fazer o diagnóstico diferencial. As doenças febris agudas que cursam com exantema, infecções bacterianas, por exemplo, a escarlatina, né, que é o acometimento, uma infecção de garganta, cursando também com exantema esclerotiniforme, infecções virais que também podem cursar com exantemas também, sobretudo o sarampo. A farmacodermia, então, muitas vezes eu tenho uma criança que fez uso de alguma medicação e acaba tendo um rush, um exantema, então a gente precisa pensar. E outras vasculites também, uma poliarterite nodosa, a gente precisa também pensar. E também um pouquinho no Takayasu, que ele também pode ter acometimento de vasos de médio calibre.
Os achados laboratoriais são vários, mas principalmente uma plaquetose, uma trombocitose, com um número de mais de 450 mil, tá certo? Após a primeira semana. Eu posso ter leucocitose, que é meio incaracterística, uma anemia, um aumento das provas de atividade inflamatória, então VHS e o PCR, uma albumina mais baixa, alteração de transaminases em 40%, com aumento de bilirrubinas também em 10%, a piúria estéreo, um sódio um pouco mais baixo, e aqui também é muito importante a gente pesquisar. Eu tenho um perfil lipídico também alterado, um baixo nível de colesterol, o HDL baixo, e baixo também de apolipoproteína. O líquor, quando eu tenho uma meningite asséptica, pode ter um aumento de celularidade, né? E quando eu tenho uma lesão miocárdica, sobretudo com um comprometimento coronariano, eu também tenho um aumento da troponina. O ecocardiograma, quando a gente pensa em Kawasaki, ele é obrigatório. Mesmo que a gente não pense que possa ter acometimento coronariano, ele é obrigatório. Porque ele tem que ser um ecocardiograma basal, porque eu vou precisar comparar com os outros exames ecocardiográficos subsequentes, para ver se eu vou ter alguma anormalidade a nível de miocárdio, pericárdio, mas também a nível de coronárias. Ele deve ser repetido a cada semana, ou a cada 2 semanas, ou de 6 a 8 semanas na evolução, porque eu posso ter uma evolução dessa coronariopatia para ectasias, quer dizer, aumento da coronária, aneurismas de coronária, tortuosidade e já estreitamentos, muitas vezes com oclusão da luz das artérias coronárias. O ecocardiograma mostrando aneurismas coronarianos, eu preciso repetir esse ecocardiograma pelo menos 2 vezes por semana, até eu ver que eu tive uma estabilização do lumen dessas artérias. Porque se eu tiver uma progressão, eu preciso pensar com muito carinho, porque imagina uma criança infartando. É muito trágico. Então, eu preciso ter profissionais experientes, né? Existem scores para a gente fazer comparação, não é só uma medida absoluta, mas a gente precisa comparar com crianças daquela mesma idade. Então, a criança tem 2 milímetros de artéria coronária para aquela idade, eu preciso comparar com elas, para ver se realmente está aumentada ou diminuída, tá certo? Então, um ecocardiograma que eu tenho, aqui é a aorta, desculpa. Aqui eu tenho uma coronária esquerda, e esse vasinho está de tamanho normal. Só que aqui, na hora que ela vai bifurcar, olha só o tamanho dessa artéria coronariana, como ela se bifurca e fica aneurismática. Então, esse aqui é o tamanho normal, e na hora que ela bifurca tem que estar mais ou menos com esse tamanhinho. Olha só a dilatação aneurismática que eu tenho, tanto na DA quanto na CX, na descendente anterior e na circunflexa. A gente antigamente fazia muito cateterismo, então, mas hoje eu já tenho como fazer uma angiotomografia de coronária, se bem que em criança é um pouquinho mais difícil, porque a frequência cardíaca da criança, ele é muito aumentada, então quando está inflamado, pior fica, então nem sempre se consegue imagens bonitas na angiotomografia de coronária. Esse aqui é um cateterismo, em que eu tenho uma coronária direita, aqui é normal, e eu tenho aqui a aorta, e aqui no ósseo dela, logo em seguida, eu já tenho uma dilatação aneurismática muito grande, né? Então, olha só o grau de comprometimento. Isso associado com uma plaquetose na fase inflamatória, eu posso ocluir essa coronária, levando uma isquemia de todo o território irrigado por essa coronária direita. Esse aqui foi um paciente que nós tivemos, então, uma dilatação aneurismática, mas fez um trombo dentro daquele aneurisma e comprometendo, então, a irrigação coronariana dessa descendente anterior, foi necessário fazer uma trombólise, então, foi colocado o catéter
colocado uma medicação para trombolizar essa descendente anterior, para eu conseguir ter uma permeabilidade, uma irrigação melhor. Porque vocês imaginam o infarto imenso que eu ia ter no território irrigado por essa descendente anterior. Então, o paciente ia morrer de isquemia, de infarto, podendo até ter também arritmias, né? Muito grave. O tratamento pensou em doença de Kawasaki, é obrigatório a infusão de imunoglobulina humana intravenosa. Normalmente é uma dose única e até o 10º dia de febre. Mesmo que tenha passado 10 dias, eu devo administrar a imunoglobulina. Eu consigo reduzir a incidência de lesão coronariana de 25% para 4%, né? Então, é uma coisa muito importante você infundir, então, essa imunoglobulina humana. De preferência até o 10º dia de febre, mas mesmo passados, é muito importante a gente também fazer, sobretudo quando ainda tem uma persistência da febre e elevação das provas de atividade inflamatória, tá certo? Mas é importante mantê-lo monitorizado por conta do risco de inflamação miocárdica e levando a arritmias nessa fase aguda. Outras medicações associadas que a gente também utiliza é o ácido acetil salicílico, de 30 a 50 miligramas quilo dia, se não é tão importante, ou às vezes em doses muito altas, até 80 miligramas quilo dia, para a gente tentar diminuir essa inflamação e também auxiliar na plaquetose que esses pacientes com doença de Kawasaki acabam desenvolvendo, tá certo? Quando a criança depois ficar febril, por pelo menos 2 dias, eu posso reduzir a dose dessa criança, do ácido acetil salicílico, tá certo? Mas sempre mantendo uma dose em que eu tenha uma inibição da agregação plaquetária, ok? Às vezes eu sou obrigada, dependendo do quadro clínico, a usar mão de metilprednisolona, 2 miligramas quilo de endovenosa, e às vezes também, não só nessa dose, mas às vezes eu preciso usar pulsoterapia com metilprednisolona, daí 30 miligramas quilo a cada dose, para tentar diminuir essa inflamação desses vasos, desse miocárdio que possa estar acometido, tá certo? Para minimizar as consequências dessa doença nas crianças. Outra coisa também importante, muitas vezes a gente precisa fazer, que às vezes só com um ácido acetil salicílico eu não consigo, ou outro antiagregante plaquetário. Quando eu tenho aneurismas moderados a gigantes, eu preciso muitas vezes fazer anticoagulação também com uma varfarina. Tá? Quando eu tenho resistência a esses tratamentos, então, pulsoterapia, eu posso lançar a mão, repetir imunoglobulina, também é uma outra coisa que eu posso fazer para tentar minimizar as consequências dessa arterite, dessa coronarite, tá bom? Lançando mão, inclusive, de medicação biológica, como aquelas que eu já tinha falado para Takayasu, como anti-TNF-alfa, outros imunossupressores como a ciclosporina e a ciclofosfamida, tá certo? E às vezes eu preciso lançar mão também de plasmaférese. Normalmente, a regressão dos aneurismas pequenos e médios, eles acontecem já no primeiro ano da doença, de 30% a 50%. Os aneurismas gigantes, aqueles maiores que 8 milímetros, eles geralmente têm evolução para oclusões trombóticas, e aqui a anticoagulação com a varfarina é obrigatória, ok? A cirurgia que a gente quase não faz, mas muitas vezes se faz necessário, tal qual os pacientes com alterações coronarianas no adulto, em que a gente pode lançar mão ou de um stent, que não é muito frequente a gente ver e fazer, ou também os bypass, então, cirurgias de safena, usando uma artéria torácica interna, para tentar revascularizar esse território que foi comprometido. Então, aqui,
é um paciente, isso aqui é uma angiotomografia, em que eu tenho uma descendente anterior aqui, desculpa, aqui a circunflexa, aqui a aorta com o tronco da coronária esquerda, tá certo? E esse paciente tinha uma oclusão nesse nível, tá certo? E foi colocado, então, um bypass da artéria torácica interna, ou mamária, para descendente anterior, para eu conseguir irrigar esse território, para esse paciente não fazer uma isquemia, uma doença isquêmica, miocárdica, e com isso perder função, ou morrer de arritmias, ou mesmo de insuficiência cardíaca. Tá? O prognóstico da doença de Kawasaki, ela depende muito das alterações coronarianas, né? Do calibre dessas artérias coronarianas, do grau de comprometimento, tá certo? E se eu conseguir, com o tratamento feito, normalizar esse diâmetro. Mesmo que normalize, a gente precisa continuar seguindo esse paciente, para ver se ele, no futuro, não vai ter acometimento dessas coronárias. Fatores de mau prognóstico são sexo masculino, uma idade precoce menor que 6 meses, ou aqueles maiores de 8 anos, uma febre persistente mais do que aqueles 5, 10 dias, uma albumina baixa, presença de anemia, leucócitos acima de 15.000, com predomínio de neutrófilos, então uma neutrofilia. Quando as plaquetas não aumentam, a gente diagnóstico plaquetas baixas. As provas de atividade inflamatórias muito elevadas, persistentemente mais do que um mês, tá certo? Presença de alterações de transaminases como a TGO e um sódio baixo. É importante o segmento desses pacientes com Kawasaki com cardiologista, com reumatologista, para a gente avaliar bem essa disfunção endotelial e da íntima, que elas podem ainda persistir, mesmo naquelas coronárias que a gente acha que estão normais, tá bom? E a gente tem que reforçar, porque esses pacientes que tiveram doença de Kawasaki, mesmo tendo artérias coronárias aparentemente normais, nos pacientes com fatores de risco cardiovascular, aumento de colesterol, hipertensão, diabetes, eu tenho também um aumento da incidência de ateromatose nesses pacientes. Então, é muito importante. Na criança, teve a doença de Kawasaki, curou, mas a gente vê uma associação maior de fatores de riscos cardiovasculares nesses pacientes que tiveram Kawasaki, com formação de placas de ateromas mais frequentes do que outros pacientes, tá certo? Tanto aqui no Kawasaki, em que a gente está utilizando o ácido acetilsalicílico, quanto no Takayasu, quando a gente precisou também utilizar o ácido acetilsalicílico. Cuidado, porque o paciente em tratamento com o ácido acetilsalicílico, ele pode fazer a síndrome de Raynaud, que é muito grave, né? Principalmente quando eu tenho paciente com infecção com vírus da varicela, da dengue, ou mesmo com o vírus da influenza. Então, é muito importante a gente conversar com os responsáveis para a gente evitar o risco de uma síndrome de Raynaud. Hoje em dia, por conta dessa pandemia, né, do Covid-19, a gente viu que as crianças e os adolescentes, eles são assintomáticos, ou quando são sintomáticos, são sintomas mais leves, moderados no máximo. Mas foi descrito uma síndrome inflamatória multissistêmica, provavelmente então associada com Covid-19, que é muito parecida com a doença que eu acabei de conversar com vocês, que é a doença de Kawasaki. Então, o Covid-19, ele tem uma gravidade maior naqueles adultos acima de 60 anos, sobretudo com comorbidades como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, asma, tabagismo, obesidade, né, muito importante, e as doenças cursando com imunossupressão.
E como eu já falei, nas crianças e adolescentes, eu não tenho formas muito graves, mas foram descritos no Reino Unido, na Espanha, França, Itália, Estados Unidos, formas que tinham uma manifestação clínica muito exuberante e grave, levando inclusive a óbito desses pacientes. Foi chamada de uma síndrome inflamatória multissistêmica. E as manifestações clínicas e dos exames complementares, elas são muito semelhantes à doença do Kawasaki, inclusive com alteração coronariana, dilatação coronariana, tá? São sinais de alerta. Então, quando eu tenho uma confirmação da infecção do SARS-CoV-2 nesse paciente, houve uma soroconversão, ou esse paciente teve uma exposição a alguém com Covid-19 nas últimas 4 semanas antes do início dos sintomas. E que sintomas são esses, né? Sobretudo uma febre persistente. Eu tenho alterações laboratoriais, aquelas provas de atividade inflamatória VHS-PCR também muito elevadas, uma neutrofilia, uma linfopenia, o dímero D também alterado, alteração da ferritina, do DHL, da interleucina 6, da procalcitonina, tá certo? Tudo levando, mostrando que eu tenho uma síndrome inflamatória muito exacerbada. E eu posso ter também, então, uma evidência de disfunção de alguns órgãos, pode ser um órgão ou múltiplos órgãos. E eu posso ter desde comprometimento cardíaco, respiratório, renal, gastrointestinal, neurológico, levando também a um quadro de choque. Tá? E são muito semelhantes àquele quadro clínico que eu tenho na doença de Kawasaki. Apesar disso, de parecer um Kawasaki, eu devo me comportar como lembrar de outras causas que podem ser similares a esse quadro de inflamação sistêmica muito grave. Então, eu posso pesquisar uma sepse bacteriana, uma síndrome do choque tóxico, tanto estafilocócico quanto estreptocócico, infecções que podem levar a miocardite, como aqueles por enterovírus, tá certo? Então, é importante. Eu penso em Kawasaki, na atual pandemia, eu tenho que pensar nessa síndrome que é similar a Kawasaki, e eu preciso pesquisar se eu tenho algum quadro infeccioso associado que possa estar desencadeando esse tipo de quadro clínico, tá certo? Descartar essas outras causas infecciosas, mas também pesquisar se não pode ser COVID. E daí eu preciso fazer a pesquisa do SARS-CoV-2 pelo RT-PCR, mas é muito importante, tá? A OMS fez alguns critérios em que a gente precisa prestar muita atenção para fazer o diagnóstico dessa síndrome inflamatória multissistêmica. Então, crianças e adolescentes com uma febre persistente mais do que 3 dias, e 2 dos seguintes achados: exantema conjuntivite não purulenta bilateral, com inflamação mucocutânea, do mesmo jeito que a gente vê em Kawasaki, na boca, nas mãos e nos pés. Pode cursar com hipotensão ou mesmo um choque, tá certo? Eu posso ter disfunção miocárdica, sinais de pericardite, valvulite, inclusive com anormalidades também coronarianas, lembrando muito aqueles achados que eu tenho na doença de Kawasaki, evidência de coagulopatia tal qual os adultos podem vir a ter, então alteração do coagulograma com dedímero bem elevado, e pode cursar também com alterações gastrointestinais, diarreia, vômito, dor abdominal, tá? E, sempre, com marcadores elevados de inflamação, como VHS, PCR ou a procalcitonina, e nenhuma outra causa bacteriana ou viral, tá certo? E uma evidência para COVID-19, seja por PCR, teste antigênico, sorologia, ou mesmo só o contato com pacientes com COVID-19, tá?
E como é que a gente trata esse paciente? Então, se ele tem uma síndrome que está associada com o COVID-19, eu tenho que tratá-lo como tendo um COVID-19. Então, nós temos que nos proteger, então, utilizar EPIs é muito importante, e temos que tratar esse paciente. Se ele for muito grave, estiver chocado, eu tenho o pause, eu tenho ações que eu devo utilizar nesse paciente, caso ele tenha uma parada, um choque importante, eu tenho que dar suporte para esse paciente, tanto respiratório quanto circulatório, tá certo? Então, é muito importante. Eu tenho que começar uma antibiótico terapia empírica. Então, eu preciso de um protocolo, normalmente são os protocolos locais que a gente tem para sepse, e eu tenho que coletar sempre, sempre, sempre hemocultura, porque eu posso vir a ter um germe que possa estar causando todo esse quadro de choque de um quadro inflamatório sistêmico grave. Exames complementares, tal qual a gente colhe nos adultos que têm COVID-19, além das hemoculturas, sorologias, uroculturas, coprocultura, cultura de orofaringe, para a gente descartar também alguma estreptocoxia que pode estar levando a um choque tóxico. Além de um quadro viral respiratório, tá? Associado também com a pesquisa do SARS-CoV-2, certo? Então, em criança é mandatório a pesquisa do painel viral, principalmente nessa faixa etária mais jovem que lembra o Kawasaki. Às vezes a gente acha que os vírus respiratórios em crianças não dão muitos estragos, mas a gente viu já várias vezes, até rinovírus, que normalmente não costuma dar nenhum problema muito grave, que pode estar levando a um quadro respiratório grave, um quadro sistêmico muito grave, e esse paciente precisar, inclusive, de intubação, né, de ventilação, com altos níveis de oxigênio, além do tratamento com antibiótico, para a gente tentar melhorar esse quadro do paciente. A gente sempre tem que estar alerta, porque da mesma forma que o Kawasaki, eu posso ter uma rápida deterioração. Quem já viu o paciente, ou já ouviu falar de paciente com COVID, às vezes ele está muito bem, vamos dizer assim, naquela hora que a gente viu o paciente, mas é tipo, virou as costas, o paciente é outro, com rápida deterioração, um agravamento muito importante da inflamação, com deterioração cardiorrespiratória, piora de sintomas e sinais gastrointestinais, linfadenopatia, exantemas, e muitas vezes sintomas neurológicos também que acabam se agravando ou aparecendo, né? Os marcadores laboratoriais de inflamação e outros para culturas, para hemograma, prova de atividade inflamatória, alteração e avaliação de quadro de coagulação também são muito importantes para avaliação desses pacientes. Sempre monitorização cardiorrespiratória, né, vendo a saturação continuamente, a PA, eletrocardiograma, porque se eu estou pensando também numa coronarite, tal qual a doença de Kawasaki, é muito importante essa monitorização. E lembrando também, então, se eu estou pensando numa doença de Kawasaki, em critérios que lembram a síndrome de Kawasaki, eu tenho que considerar também que possa ser um Kawasaki, e aí a infusão da imunoglobulina humana é muito importante também, bem como o uso do ácido acetil salicílico, tá certo? Então, esse quadro é um quadro muito grave das crianças, que a gente tem que lembrar atualmente nessa fase de pandemia. Não esquecer também que possa vir a ser a própria doença de Kawasaki, tá certo? E tratá-lo como se fosse, não esquecendo também do SARS-CoV-2. Isso é que eu já falei, que todas as crianças devem ser tratadas como suspeitas do COVID-19 quando tem esse quadro clínico, tá certo? E para o tratamento, pensando no COVID-19, então a gente utiliza os protocolos locais. Então, cada um de nós, cada hospital, cada serviço tem protocolos para tratamento da COVID-19 e a gente não acaba respeitando
esses diferentes protocolos, tá certo? Esse paciente é muito, muito grave, ele deve ser transferido, se tiver num local onde eu não tenho uma assistência adequada, ele tem que ser transferido para uma unidade de terapia intensiva pediátrica e ou cardiológica, tá certo? Sobretudo quando eu tenho uma deterioração clínica e grave dessa doença, tá? Daí, aqui as terapias antivirais imunomoduladoras também são protocolos clínicos de cada serviço que se submeteram a comitês de ética locais, então é muito importante. Mas além de tudo isso, então, tratar essa criança e conversar com esses pais, com a família, que esse quadro é um quadro muito grave, pode melhorar, mas ele é de internação muito duradoura, sobretudo em terapia intensiva, em que o tratamento certo, definitivo, a gente ainda não tem, como todos os pacientes que tiveram manifestações leves, moderadas ou graves da Covid-19, em que cada serviço tem seu protocolo, e a gente acaba seguindo os protocolos, então, locais do nosso serviço. Tá certo? Então, é isso, gente. Quadro muito grave, todos eles, e principalmente esse último agora, nessa era de pandemia. Doutora Ana, muito obrigado Oi? pela aula. Opa, é o Guilherme aqui, tudo jóia? Tudo. Muito obrigado pela aula, nós gostamos muito, muito interessante. Quem não sabe, a doutora Ana era minha orientadora na Liga também, então é muito bom ver você de volta aqui no meio da Liga de Febre Reumática. Eu queria, tem uma pergunta depois que o Gabriel vai fazer do chat, mas antes, uma pergunta de cardiologista de adulto. O que acontece com as crianças que tiveram, tipo Kawasaki, coronarite, assim, teoricamente melhoraram dos aneurismas na idade adulta? Vocês sabem? Eles ficam com alguma predisposição? Eles têm mais aterosclerose? Então, eles têm mais aterosclerose, e não necessariamente eles precisam chegar nessa fase adulta para mostrar isso. Então, o que a gente vê os pacientes crescendo, né, às vezes com uma coronária um pouquinho aumentada, mas que eles começam a fazer um espessamento, depois um pouquinho de dilatação, e a gente precisa seguir muito de perto, porque se a gente não faz, a gente se surpreende. Então, não precisa chegar na fase adulta, mas a impressão e alguns pacientes mostram realmente que essa propensão a ter mais aterosclerose, ela existe nesses pacientes com doença de Kawasaki. Gabriel, acho que você pode perguntar agora. Ótimo, queria agradecer a presença da professora Ana, a aula foi muito boa mesmo, e eu vou fazer uma pergunta que mandaram no YouTube aqui, da Letícia. Ela perguntou por que tem diminuição da albumina, como achado laboratorial, na doença de Kawasaki. É uma boa pergunta. Normalmente, nesses quadros inflamatórios, a gente acaba vendo isso com uma certa frequência, né? Inclusive, até na cardite reumática, muitas vezes a gente acaba até vendo na arterite Takayasu. Normalmente, por conta de um quadro inflamatório. Não tem bem uma explicação por que diminui a albumina, mas é um fator de gravidade maior. Quando eu tenho um acometimento renal, isso se justifica tanto pela lesão renal que acontece, eu tenho microalbuminúrias, uma perda proteica maior, né? Mas, assim, muitas vezes eu tenho essas atividades inflamatórias exacerbadas, eu tenho aumento, às vezes, de globulinas, das proteínas de atividade inflamatória, e acaba também no balanço, no desbalanço, vamos chamar assim, uma queda na albumina. Não tem bem uma explicação exata, você pode ter isso também no Takayasu, mas não tem muito uma explicação
É por isso na doença de Kawasaki. Ah, entendi. Muito obrigado, professora Ana. Alguém tem mais alguma dúvida do pessoal do YouTube também? É só mandar lá no chat que a gente traz aqui para a discussão. Não sei se alguém que está aqui no Meet quiser abrir o microfone. Dúvida. É muito interessante essas arterites. Graças a Deus, elas são raras, né? Porque elas são de apresentação, às vezes, muito tormentosa, e a gente precisa procurar. Já aconteceu, por exemplo, eu pegar uma criança com uma coronária um pouco dilatada, mas com uma história de uma infecção de vias aéreas superiores, mas sem muita história. Mas uma coronária dilatada numa criança não é normal, né? Se eu não tenho uma fístula, se eu não tenho uma origem anômala dessa coronária, é obrigatório pensar num Kawasaki. Já aconteceu de eu brigar com um colega pediatra meu, que eu queria dar imunoglobulina e ele não quis. E eu falei para ele, então você assume, você escreve que você não vai dar porque você não quer, porque eu estou achando que precisa. Então, quando a gente pensa, a gente tem que tratar como, né? Mesmo tendo uma imunoglobulina, também não é uma medicação que é inócua, ela também tem efeitos colaterais, efeitos adversos, né? Mas a gente pensando, a gente precisa tratar, porque uma coronarite levando aneurismas, tromboses, é muito grave numa criança infartando. O Takayasu, recentemente a gente teve uma menina, ela estava com uns 10 anos mais ou menos, em que ela chegou com uma insuficiência cardíaca e uma área cardíaca aumentada, disfunção do lado esquerdo do coração, do ventrículo esquerdo, e uma criança, você olhava e falava, pronto, uma cardiomiopatia dilatada. De repente, essa menina me faz uma trombose no membro superior esquerdo. Falei, uai, uma criança não vai fazer uma trombose de graça por conta de uma cardiomiopatia dilatada, que a disfunção é no máximo moderada. Tem coisa aí. Pedi para o hematologista ver, o hematologista falou assim, não, essa trombose é por conta da disfunção cardíaca, da insuficiência cardíaca. Falei para ele, eu vejo tanta insuficiência cardíaca bem mais grave, eu nunca vi uma trombose assim. Avaliando pulsos, tudo normal, pressão normal, pus a criança na UTI, e aí essa criança de 10 anos me faz um tromboembolismo pulmonar. Pronto. Tem uma trombose venosa no membro superior esquerdo e tem um tromboembolismo pulmonar que veio do nada. Uma cardiomiopatia dilatada não faz isso. O hematologista se recusou a ver, eu mesma pedi por conta todos os fatores que poderiam levar a uma trombofilia, uma alteração. É claro que vieram todos negativos, né? E o colega falou assim, tá vendo? E a gente continuou persistindo. Eu chamei o reumatologista e falei, tem coisa estranha aqui, eu não estou conseguindo descobrir o que é. Me ajuda. Bom, nós dois juntamos esforços e pedimos todas as provas reumatológicas e elas vieram todas negativas. Que coisa, né? Inclusive prova de atividade inflamatória, PCR, VHS. E aí eu falei, não, tem coisa errada aí, nós não podemos ficar sossegados, está muito estranho esse caso. E o colega reumatologista teve a brilhante ideia de pedir uma angiorressonância da aorta inteirinha. Na época, lá no INCOR, eu não sei o que aconteceu naquela ressonância, eu não consegui fazer, mas nós fizemos no INRAD. E não é que tinha nada na aorta abdominal, perto das renais? Muito bom. Chamamos o pessoal da vascular, eles viram conosco, colocaram um lindo estente nessa aorta abdominal
E a paciente melhorou, vejam só, da insuficiência cardíaca, melhorou a função ventricular esquerda, saiu da insuficiência cardíaca, deu para eu diminuir todas as medicações anticongestivas, e na pesquisa de todos os outros vasos, realmente os vasos abdominais, eles não estavam absolutamente normais, além da aorta. Então, nós fechamos para uma arterite de Takayasu. Um jeito diferente, não é a manifestação mais frequente como veio, apesar de eu ter insuficiência cardíaca e cardiomiopatia dilatada como diagnóstico diferencial sempre, mas a gente só encontra quando a gente é muito persistente e a gente procura. Então, apesar de raro, a gente só consegue fazer o diagnóstico procurando, sendo detetives, literalmente, e não ficando satisfeitos com a resposta de alguns colegas ou de alguns exames, né? Então, essa criança poderia ter piorado da insuficiência cardíaca, piorado desses quadros de tromboses e perdido essa criança, porque foi um belo tromboembolismo pulmonar, que graças a Deus se recuperou, está com a sua anticoagulação e vivendo bem, sem medicação anticongestiva e com boa recuperação da função ventricular esquerda. E é isso que eu tinha para falar para vocês, que continuem persistindo nessa caminhada, que é muito legal, principalmente na Liga de Febre Reumática. Acho que tem só mais uma pergunta no chat, Ana. A Lígia Torombeta perguntou se sabe-se por que aumenta a incidência de aterosclerose em alguma dessas vasculites, se é pelo próprio processo inflamatório. Então, provavelmente pelo processo inflamatório. Eu tenho um endotélio que foi danificado, né, pelo processo inflamatório. E endotélio danificado não é boa coisa, né, Guilherme? Endotélio é sempre um problema na vida da gente. Terrível, exatamente. Então, começa com uma inflamação, daí tem o tal do estresse, daí tem todo o resto que você não come direito, você altera seu colesterol, sua glicemia também, e assim vai, né? Então, endotélio danificado não é bom. Então, muito provavelmente é por conta disso, por conta de uma inflamação. E aí, aquela pergunta, né? Laboratorialmente, eu posso ter uma inflamação controlada ou resolvida. Mas quem me disse que eu não tenho uma inflamação ainda mantida naquele vaso? Porque eu não entrei nele, eu não tenho nenhum outro marcador para ver, para quantificar se realmente aquela inflamação, ela realmente sumiu, ou se ela está ali latente, quietinha, na dela, um pouquinho, e superajuntado com todos os outros fatores, né, eu não posso piorar a evolução desse vaso. Isso vale para todos os vasos. É igual a febre reumática, né, Gui? Com certeza, exatamente. Bom, agradecer novamente, acho que a gente pode encerrar e gostei muito, nossa, muito boa aula. Tem uns conceitos que sempre é bom revisar, olhar e ver o ponto de vista pediátrico, que como eu falo sempre, outro mundo, que é muito interessante. Vale a Olha, pena. eu gostei muito, principalmente nessa era virtual que eu estou me inserindo. A Liga serve até para isso, ela ajuda a gente a Vendo? entender essa nova era, a se adequar.